Oi pessoal, meu nome é Cleice, eu tive trombose no ano passado, no ano de 2017, em julho especificamente, e a intenção de fazer esse vídeo é contar um pouco para vocês a forma que eu estou hoje, um ano após a trombose, como eu disse que faria um vídeo, e a importância que eu sei que tem um vídeo assim, que na época eu procurei, porque no momento que acontece, a impressão que dá é que nunca mais a gente vai voltar a ser o mesmo, que não vai durar muito, que tudo vai ficar pior depois daquilo, mas não, tá bom? Por isso que eu quis fazer esse vídeo para mostrar para vocês que há esperança, que é só ter fé que as coisas vão para frente, que você melhora, você não volta a ser como você era antes, você passa a ser alguém melhor, assim como aconteceu comigo. Eu não quero muita enrolação nesse vídeo porque eu sei bem como que foi difícil. Na época eu procurava vídeos e algumas coisas, informações, e eu não encontrava quase nada, nada que fosse prático, nada que sanasse as minhas dúvidas, as minhas preocupações na época. Então eu quero ser bem direta e eu já quero também falar para vocês que a minha intenção não é ganhar like, fazer vídeo para ganhar like e tal. Vocês vão ver que eu vou fazer um vídeo bem caseiro mesmo, entendeu? Não vou editar nada, porque a minha intenção aqui é exclusivamente ajudar vocês, como eu queria. Eu procurei, eu ansiei por ajuda e eu não encontrei quase nada aqui na internet. Eu quero deixar claro também que qualquer dúvida que vocês tiverem, não importa que assunto, sabe, sobre o que área que vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários depois do vídeo, que eu vou responder, tá? Não precisa ficar com receio, nada de perguntar, porque eu sou uma pessoa bem aberta assim, e não tenho problema em responder nenhuma pergunta, tá bom? Então pode perguntar, gente, pode ficar à vontade, porque eu sei o quanto é importante a gente ver e ouvir de outras pessoas que passaram, como elas estão, como elas reagiram a isso ou aquilo. Isso é muito importante para a gente saber mais ou menos como lidar também com algumas situações que aparecem. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito bem, hoje muito bem. Aconteceu tudo em julho, né? Como eu já havia comentado, aconteceu tudo em julho de 2017 e desde então a impressão que eu tive realmente foi que eu não iria durar nenhum ano. Eu falei, mas não vai dar, né? Essa condição que eu tô, dessa forma que eu tô, não vou durar nenhum ano. E não é assim. E fiz o tratamento certinho, tomando a medicação. Tem algumas medicações que ainda tô tomando, porque eu tô esperando o retorno, e demora um pouco pelo SUS, dos médicos, para poder fazer a suspensão da medicação, mas eu já tô tomando uma dose menor, para poder já estar preparada para suspender, mas tá tudo maravilhosamente bem. Eu não voltei a ser como antes, não. Eu me tornei uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais de bem com a vida, que ama a vida, que, sabe, repara assim, os mínimos detalhes de tudo da natureza e que aproveita cada momento. Então isso foi muito bom, me apeguei muito mais à fé, a Deus. Isso colaborou e muito para minha melhora. Foi fácil? Não. No começo não foi fácil, nos primeiros meses, porque eu fui diagnosticada com síndrome do pânico por conta de tudo que eu já tinha passado, né? E isso acarretou muitos outros problemas. Eu tinha que estar indo no hospital, porque eu tinha sintomas, como aquela coisa da convulsão ficou muito na minha cabeça, assim, ai meu Deus, é horrível, é horrível. Então, tudo pra mim era convulsão. Ai, eu sentia algum sintoma mais assim, um formigamentinho, ou eu ficava um pouco mais agitada, pronto, vai me dar convulsão, vai me dar convulsão. E isso fez com que agravasse o quadro de síndrome do pânico e de ansiedade. Então, eu tive que ir muito para o hospital, mas não por conta de nada, de nenhum problema. Foi por conta da ansiedade, da síndrome do pânico, que fazia eu ter sensações exatamente como eram as sensações antes de dar convulsão. Então eu tive que passar também por um médico que me receitou Rivotril, que é uma medicação forte, né? Psicológica. Eu tive que tomar Rivotril,
que é antidepressivo, acho, calmante, uma coisa assim, né? Tive que tomar e ele começou a me descontrolar mais ainda, porque é bem forte. Tomei sertralina junto com Rivotril. E só que chegou um momento que eu vi que não tava. No começo até me ajudou, só que depois começou a me fazer ficar pior do que eu tava. Então eu optei por um tratamento diferenciado, né? Chegou um momento que eu falei, não, eu não quero ficar dependente dessa medicação, porque eu não tinha síndrome do pânico e eu não quero ficar com esse problema. Então eu comecei a pesquisar e vale muito a pena você pesquisar assim e procurar se informar sabe, de várias formas, não ter preconceito com nada, porque ajuda muito, me ajudou, talvez pode ajudar vocês também. Então eu pesquisei até eu encontrar um livro de um psicoterapeuta que se chama Vencendo o Pânico Sem Drogas. E me ajudou muito, esse livro me ajudou muito. Eu comecei a ler os comentários e tal, e as pessoas dizendo que nem precisaram terminar a leitura de todo o livro e já foram curados, já foram libertos da síndrome do pânico. Só que, como eu disse, não pode ter preconceito. É um livro, o que esse livro vai me ajudar? Se você tiver um preconceito, você não vai conseguir, você tem que seguir certinho o que está falando ali e tentar entender tudo que está dizendo ali no livro. E graças a Deus, e a esse livro que eu encontrei, que eu creio que foi Deus mesmo que me fez encontrar esse livro, na internet ele põe à disposição para fazer download em PDF, mas também dá a opção de você estar comprando o livro, porque assim ele pode estar ajudando outras pessoas, né, através dessa contribuição. E ele edita, periodicamente ele edita com informações novas esse livro. Então me ajudou muito, eu baixei, eu li, eu não cheguei até o fim do livro, mas aprendi muito e melhorei muito, assim, eu posso dizer que eu tô curada da síndrome do pânico, graças a Deus e esse livro que eu encontrei, mas foi porque eu pesquisei, sabe, e deu certo, pra mim deu certo, então eu tô dizendo pra que se der certo pra vocês também, o nome do livro, mais uma vez, é Vencendo o Pânico Sem Drogas, e vocês pesquisem aí que é facinho de encontrar algum site que disponibiliza em PDF, ou o próprio site desse psicoterapeuta, ele tem canal aqui no YouTube também. Mas voltando ao assunto, essa parte aí da síndrome do pânico, depois de muito tempo sofrendo com ela, alguns meses atrás eu consegui me libertar totalmente desse problema, que foi difícil. Outras coisas também foram mais devagar, né? Como eu passei um ano me esquecendo das coisas, eu não lembrava. Cheguei a um ponto de não me lembrar de pessoas que estavam ali no meu convívio, sabe? Direto, as pessoas estavam quase que diariamente no meu convívio anteriormente e eu acabei esquecendo. Eu cheguei em muitos lugares e que tinha pessoas que eu conhecia, as pessoas me cumprimentavam e eu não conhecia as pessoas. Não conhecia mesmo, como se eu nunca tivesse visto elas na minha vida. Então eu tive esse problema de esquecimento, né? Por conta que o cérebro também fica inchado e devagarzinho a medicação vai fazendo ele desinchar. Mas eu não reconheci muitas pessoas. Fiquei muito tempo assim, eu começava um assunto e eu esquecia. Até hoje, assim, eu tô um pouquinho. Hoje eu tô só um pouquinho ainda com esse problema. Mas comparado ao jeito que eu tava, eu tô muito bem, sabe, nessa questão. Porque eu começava um assunto e quando era assim, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez, que eles vão numa clínica, os personagens vão numa clínica. E ali naquela clínica psiquiátrica tem o Tom, e o Tom ele tem memória curta, né? E aí ele chega, cumprimenta, oi, meu nome é Tom, e quando é daqui 10 segundos, sei lá, pouca coisa, ele tá de novo, oi, meu nome é Tom, ele esquece do que ele tava falando, esquece que ele já viu a pessoa alguma vez e começa tudo de novo. Eu tava dessa forma. E era muito ruim, porque a pessoa estava conversando comigo e de repente eu voltava assim e não lembrava de nada, sabe? Eu falo hoje assim, com a expressão melhorzinha, quando eu comento sobre isso, mas na época eu chorava tanto, sabe? Eu me deprimi por causa disso.
por causa disso. Eu ficava muito ruim por causa disso. E eu pegava e ficava, assim, a pessoa falava comigo e eu, o que você está falando mesmo? Ou quando eu começava algum determinado assunto e conversando até mesmo com a minha psicóloga, porque eu precisei, e foi do céu mesmo, sabe? Do céu mesmo, a terapia, eu precisei, em 3, 4 sessões eu já estava muito melhor, me ajudou até com a síndrome do pânico, viu? A psicologia. E eu lembro que eu chegava ali, conversar com a psicóloga, e eu tava falando, ela fazia algumas perguntas, e eu falando com ela, interagindo com ela, e de repente eu parava. Do que eu tava falando mesmo? Eu falava pra ela, e graças a Deus que, nossa, eu só tenho a agradecer a Dani, a minha psicóloga, que teve muita paciência nesse primeiro ano, e sempre, não, Cleice, você tava falando disso, disso e disso. Ah, tudo bem, voltava ao assunto. Mas isso era muitas vezes. E a medicação, eu tinha que tomar medicação porque no início a minha família me ajudou, tal, né? Mas depois cada um tem que voltar para os seus afazeres, tem que voltar para sua vida, seu curso natural. E então teve um momento que eu também tive que voltar para o meu curso natural e começar a me virar sozinha. Só que foi bastante difícil, porque no começo a minha família me ajudava com a medicação, no horário certo e tal. Só que depois foi dando quase um ano, né, que tinha acontecido tudo, eles, assim, tipo, meio que me forçaram a começar voltar à minha rotina normal. Porque eu fiquei muito insegura. Então, para vocês terem noção, saindo um pouco assim do assunto, mas é a mesma coisa, é quase a mesma coisa. Eu fiquei mais de um ano assim, porque foi em julho que deu um ano, eu fiquei mais de um ano sem andar de ônibus, uma coisa que eu fazia toda semana quase. Eu ia pagar conta, eu ia pro centro da cidade, eu andava de ônibus. Eu fiquei mais de um ano sem andar de ônibus. Eu comecei a andar de ônibus de novo agora mesmo, nesse fim de ano, no fim agora de 2018, voltei a andar de ônibus, porque a minha psicóloga me ajudou muito e me incentivou e falou, não, você tem que dar esse primeiro passo, você tem que começar a fazer sua vida, né? Já passou, e realmente, gente, já passou, sabe? Foi ruim, nossa, foi péssimo tudo que aconteceu, foi a pior coisa que eu falo, que aconteceu na minha vida, mas passou, entendeu? Eu vou ficar me lastimando até quando? Ficar sofrendo até quando por algo que já passou, entendeu? Então eu voltei a andar de ônibus, tamanha era a insegurança, porque eu achava que ia entrar no ônibus e ia ter convulsão. E isso impregnou tanto em mim que eu fui andar de ônibus só agora, eu não lembro se foi agora no mês de outubro, que foi a primeira vez, ou novembro. Então, quer dizer, eu tô gravando esse vídeo agora dia 4 de dezembro então, de 2018, então vocês imaginam o tempo que eu levei para ter essa segurança de andar de ônibus. Então, eu esquecia tudo, né? Esquecia tudo. E tinha esse medo também, será que eu vou esquecer? Lá dentro do ônibus eu vou esquecer onde que eu tô, andar sozinha na rua, eu vou esquecer onde que eu tô e ficar perdida. Então foi bem difícil, mas assim, ó, vai voltando aos poucos, vai voltando. Eu fui percebendo que devagarzinho eu fui assim, eu tinha até os esquecimentos, até hoje assim, tem um pouquinho ainda. Tem momento que eu tô falando alguma coisa e eu me esqueço, mas é bem pouquinho, tá? Mas não é assim também, do dia pra noite que você vai melhorar 100%. Não, é devagar. E a ansiedade também me massacrou, porque eu queria tudo pra ontem. Eu era um tipo de pessoa antes que eu queria tudo pra ontem. Tudo tinha que se resolver pra ontem. Então, isso também colaborou bastante pra síndrome do pânico, essa ansiedade. E eu queria assim, não, eu tenho que ficar boa hoje. Não, eu acabei de sair do hospital, eu já tenho que voltar a enxergar, porque eu fiquei com diplopia, né? Foi uma das partes piores também. A diplopia e o barulho na cabeça que fica, que eu andei vendo os comentários aqui do outro vídeo, e teve pessoas também que teve isso, um barulho na cabeça que parece que tem uma panela de pressão na cabeça. Toda vez que eu levantava, toda vez que eu sentava, tinha isso, era horrível. E eu não conseguia andar, não tinha equilíbrio nenhum, tinha que andar segurando no meu marido ou em outra pessoa, eu nunca conseguia andar sozinha. E não foi fácil, sabe? Não foi fácil, só que assim, eu fui me esforçando. Chegou um momento em que eu vi que, poxa, eu sobrevivi a tudo isso. Eu não posso ficar agora
me lamentando e vivendo como um bebê, tendo que ser cuidada por outras pessoas. Não, eu estava assim no hospital, porque no hospital tive que ser cuidada como um bebê, né? Porque eu não tinha movimentos, eu perdi os movimentos do lado esquerdo, todo o lado esquerdo eu perdi o movimento, eu achei que não ia voltar mais, depois de uma convulsão que eu tive, e eu senti um choque muito forte do lado esquerdo inteiro, e de repente, depois daquele choque, o choque mesmo, parecia que eu tinha enfiado o dedo na tomada, e depois desse choque, eu perdi todos os movimentos, eu não sentia mais as minhas mãos, as pernas, nada, a perna nada, ficou tudo mole, como se não tivesse aqui. E eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer, né? Já era, não vai voltar mais. Mas aos poucos foi voltando. No hospital eu já fui vendo a minha mão, eu não conseguia erguer, mas ela começou um pouquinho assim, ela começou a mexer, e com o tempo foi voltando. Então eu tive que ser cuidada como um bebê realmente, comida na boca, nossa, foi horrível. Mas assim, aos poucos foi voltando, então lá eu precisei ser cuidada como um bebê. Mas depois que eu saí do hospital, isso ficou na minha cabeça. Não, eu não vou nunca mais conseguir fazer as coisas por mim mesma, eu vou sempre estar dependendo de outra pessoa. E essa insegurança foi crescendo a tal ponto de acontecer isso que eu falei pra vocês. Eu já não lembrava muito das coisas, só que eu nem me esforçava, sabe? Eu passei a nem me esforçar pra poder ter alguma melhora. Por quê? Eu falei, deixa, eu desisto, sabe? Eu falei, eu desisto. Vai ser assim pra vida inteira e acabou. Até o momento em que eu tive esse choque de realidade, sabe? Que eu creio que todo mundo deve ter. Sabe, todo mundo deve parar por um momento, assim, no pior momento que você falar, poxa, você começar a lembrar de tudo que passou, você parar e ter esse choque de realidade. Poxa, para com isso, sabe? Para com isso. Aconteceu, mas já aconteceu. Acontece com tanta gente. Eu pensei no começo, nossa, tinha que ser comigo, porque todas as coisas dão errado pra mim. Tudo acontece comigo. Olha, eu vou falar pra você. Tanta gente na minha família, tanta gente que usa anticoncepcional e vai acontecer justo comigo. Sabe, eu comecei a me deprimir, entrar num quadro de depressão, que eu já tive muita depressão antes. E eu comecei a cair de novo em depressão. Eu falei, não vou aceitar isso, eu não vou ficar enchendo a cara de medicamento por causa de algo que já passou. Sabe? Comecei a pesquisar e ver o tanto de gente que já tinha passado por isso também. Eu não era exclusiva, eu não era, meu Deus, a preferida das doenças, a preferida dos problemas. Não era privilegiada. Tinha muita gente passando por isso também. Então isso me deu bastante força. Mesmo que eu não encontrava muita informação, muito vídeo assim, simples, igual eu tô fazendo, mas eu vi que não era só comigo. Isso podia acontecer com qualquer pessoa. Isso foi me dando força para eu ter esse choque de realidade. Poxa, essas outras pessoas estão lutando. Tem gente que nem os movimentos nem voltaram, sabe? Tem gente que perdeu a visão por conta desse problema. Teve gente que ficou uma pessoa dependente para sempre, sabe? Infelizmente, uma pessoa que, no termo assim bem chulo, assim, uma pessoa inválida, infelizmente. Sabe? Teve gente que não conseguiu voltar. E eu, sabe, apesar de tudo, foi difícil, mas a minha visão voltou com óculos, eu sempre usei óculos, mas eu tô enxergando, tem gente que perdeu a visão por conta disso. Eu tô andando, tem gente que não recuperou os movimentos ainda, sabe? Nem sabe se vai voltar algum dia. Tem gente que nem acordou do coma, e eu acordei, tô enxergando, tô falando, comendo sozinha, e vou me negar a viver, continuar vivendo? Não, sabe? Aí eu falei, não vou fazer isso não. Tem a vida toda pela frente. Eu tenho o quê? Eu tinha, né, no ano passado, 26 anos. Falei, não, tem a vida toda pela frente, pode parar. E aí comecei a me forçar. E conversar comigo mesmo, que isso resolve muito, sabe? Eu olhava na frente do espelho, eu olhava no espelho e falava pra mim mesma, falava, olha, a gente vai lutar, continuar lutando, isso não foi nada, doeu, chorando muitas vezes, chorando, eu olhava no espelho e falava, doeu, tá doendo ainda, não tá? Mas a gente não é essa doença, tá? A gente não é essa doença que passou, a gente não é esse problema, a gente é muito mais, a gente pode muito mais, Deus tá com a gente. E se ele permitiu que isso acontecesse, foi para ensinar a gente alguma coisa, porque hoje eu aprendi que tudo é aprendizado,
tudo é para trazer aprendizado para sua vida, para minha vida. Então não adianta a gente reclamando, chorando ou não. A gente tem que tirar um proveito de tudo que acontece, não importa a situação. Você tem que tirar um proveito de tudo isso. E o proveito que eu comecei a tirar é exatamente isso que eu falei para vocês. Quanta gente que tá numa situação pior do que a minha, que não conseguiu se recuperar e tá aí vivendo. Tá aí, numa boa. Não numa boa, eu não me refiro numa boa, o corpo tá bem, tudo tá bem. Não, a pessoa deve ter os conflitos dela, dentro dela. Mas ela escolheu viver, não ficar se lastimando e tal. E se eu não tivesse voltado à minha visão? E se eu não tivesse voltado a falar, a pensar? Se eu não tivesse voltado a andar, não ia estar pior? Então, sabe? Então, eu falo pra vocês também, recebam como um presente, tudo que retornou a vocês, todos os sentidos que retornaram a vocês, receba como um presente e agradece todo dia, por mais difícil que seja, sabe? Eu sei que dói demais, é muito triste e parece que nunca vai passar, que a gente nunca vai se libertar de tudo isso, mas tenha fé e determina, olha pra você mesmo e fala, ó, a gente não é essa doença, a gente não é esse problema, a gente vai passar por isso, a gente vai sair dessa, vai dar tudo certo, que vocês vão ver, isso funcionou comigo e eu creio que vai funcionar com vocês. Eu esqueci coisas básicas, sabe? Como, sei lá, sentar no vaso, ai, como que senta? Ai, como que escova o dente? Como que pega uma colher, um lápis para escrever? E nisso também eu quero falar para vocês, eu ouvi que eu nunca mais iria conseguir pegar uma caneta, um lápis na mão para escrever, que eu nunca mais ia ter, sabe, o risco exato, assim, certo para escrever. E eu comecei a colocar isso na cabeça também. Isso é incrível, é como realmente o psicoterapeuta desse livro fala. Tudo tá no cérebro, tudo tá na sua cabeça. E se você colocar isso na cabeça e falar, não, eu não vou conseguir, você não vai conseguir mesmo, porque tudo depende de você. O que eu aprendi foi isso, não depende desse fator ou daquele, não, depende de você e do que você coloca dentro da sua cabeça, do que você coloca dentro de você, sabe? Tudo que você põe dentro de você e deixa isso infiltrar, isso enraizar dentro de você. E eu peguei isso como incentivo. O quê? Eu não vou escrever mais? Não, eu vou sim. Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de coisas de, assim, de lápis e de coisa de papelaria. Eu sempre adorei. Lápis, caneta, lapiseira, caderno, eu sempre gostei. E de escrever. E eu falei, não, eu vou sim. Então eu comecei a praticar e quando eu vi, minha letra estava melhor do que a minha letra era antes, sabe? Tudo melhorou. Assim, minha letra ficou muito mais bonita, não que a minha letra seja maravilhosa, mas ficou muito melhor que que era antes. Por quê? Porque eu não me apeguei a essas palavras negativas. Não, você não vai conseguir, não, você não vai sair dessa, não, eu não vou sair, pois agora que eu vou fazer de tudo pra sair. E é o que eu aconselho vocês a fazer também, sabe? Mas você não, até o médico falar pra vocês, não, nunca mais você vai poder fazer tal coisa, não sei o quê. Fala o quê? Eu? Não passar por cima da prescrição médica, de medicação, essas coisas, pelo amor de Deus. Faça o tratamento certinho. E só que eu falo assim, alguma coisa que disserem pra vocês, olha, a partir de hoje você nunca mais vai conseguir. Você nunca mais vai conseguir erguer a sua mão, você nunca mais vai conseguir andar. Não, você não acredita, porque a mensagem que você passa pro seu cérebro é isso daí que vai dar o retorno, que vai dar a solução do que vai acontecer lá na frente. Você entendeu? A resposta para você tá em você mesmo, tá em você mesma. Então não acredita, porque se referindo ao seu corpo, quem comanda é uma máquina chamada cérebro e Deus. Então você diz pra você mesmo, eu vou conseguir, vou sim, vai dar certo, que foi o que eu fiz. E hoje eu tô aqui. Eu achei que nunca ia sair daquele quadro deprimido que eu tava, sabe? Quase entrando numa depressão profunda. Eu nunca ia sair, eu achei que eu nunca ia me libertar da síndrome do pânico. Mas a partir do momento que eu falei, não, eu vou sim, eu não tenho esse problema, eu não sou esse problema, não sou, isso passou, eu tô vivendo, olha que lindo, eu tô respirando, olha esse céu que é azul, olha toda essa natureza, não, eu tenho que viver. Eu acredito nos propósitos de Deus, eu falava e falo pra mim até hoje, porque às vezes a gente tem uma recaída, às vezes dá aquela recaída, poxa, mas por que aconteceu isso comigo? Mas aí, logo em seguida, eu já não me deixo ficar abatida dessa forma. Eu já falo, não, calma aí, eu tô viva
e vai dar tudo certo, e eu creio no propósito. Tudo é aprendizado na vida, tudo é aprendizado, e se aconteceu isso, tem um propósito também, que eu vou saber só lá na frente, mas eu vou saber. Não passei por tudo isso à toa, porque eu nasci para sofrer. Ninguém nasce para sofrer, tá? Deus, ele não tem prazer em ver você sofrendo, tá? Em ver ninguém sofrendo. Deus não tem prazer em ver a gente sofrendo. Deus quer que a gente seja feliz. Ele fez a gente para ser feliz. Então eu me apeguei muito em Deus, muito mais em Deus, em conhecer Deus e ter fé, ter fé. E eu tô vencendo, sabe? Graças a Ele eu tô vencendo, porque você passa por uma coisa dessa, você precisa se apegar em alguma coisa, tá? E prefira não se apegar no mal, não se apegar assim, na revolta, que no começo eu quis me apegar na revolta e eu comecei só a ficar pior, viu? Eu comecei a piorar, ao invés de ter melhora, eu comecei a ficar pior. Então eu falei, quer saber? Eu é que não vou ficar me pegando nessas coisas ruins, porque você se apegar em coisas ruins, só coisas ruins vão retornar para vocês. Então eu vou pegar e vou me apegar em algo bom, em Deus, na fé, na vida, na natureza, e acabou, gente, acabou, sabe? Eu me sinto muito bem, eu ainda tô, como eu disse, tomando o Marevan, que ainda está em análise de suspensão, o Marevan, que é anticoagulante. Eu tô tomando o anticonvulsivo, mas o anticonvulsivo, ele já pode ser retirado, só que como eu disse, eu ainda estou esperando um médico para na verdade um exame, né, que tá difícil, sabe? Faz muito tempo que eu estou esperando esse exame, que eu creio que é um eletroencefalograma, mas eu tô aqui, aguardando, ainda não, é pelo SUS, né, que eu acho que como a grande maioria não tenho dinheiro para poder pagar um exame ou outro, porque são bastante exames e consultas que eu tenho, mas não por conta da trombose e tal, viu? Eu tenho bastante consultas porque, como eu disse no primeiro vídeo, eu nasci com síndrome de Marfan, então eu faço acompanhamento periódico na Unesp, aqui próximo, aqui na região da minha cidade, e desde os 7 anos, então não tem nada a ver assim, por causa da trombose você tem que ficar indo um monte de consulta, não. É porque eu já fazia mesmo, e como atrasou o ano passado, não tinha como eu sair, porque eu estava me recuperando, então esse ano aqui marcou, eu tive bastante consulta, assim, mais do que o habitual, porque foi remarcando, né? Eles foram remarcando para que eu pudesse estar melhor para poder ir nessas consultas, mas pela trombose, por conta da trombose, eu passo pelo hematologista, né, e pelo vascular, por conta da trombose, e pela neurologista, Agora, os demais exames que eu tenho que fazer são por conta de controle mesmo, por conta da síndrome de Marfan. Eu encontrei um equilíbrio tão grande dentro de mim que eu consigo sentir o meu corpo, assim, que ele tá bem, o meu corpo tá bem. Era muito difícil eu me sentir assim. Até medicação, nossa, eu me medicava tanto, eu tinha tanta dor, isso e aquilo, e depois de tudo isso, depois dessa força que a gente assim, acha que sempre é fraco, né, que não aguenta nada, e as pessoas falam pra mim assim, nossa, mas você é tão forte, você passou por tudo isso e tá aí, nem parece que você teve alguma coisa, mas só Deus sabe, né, como que o coração da gente tá, assim, como que a gente tá por dentro. Mas eu adquiri algo tão bom, assim, esse equilíbrio, assim, dentro de mim, que eu consigo sentir que tá tudo bem, sabe, tá tudo bem. Eu não me sentia assim, sabe, como eu disse, era muita dor, era isso e aquilo, e depois de tudo isso, sabe, eu simplesmente, eu creio que também a dor era por conta da ansiedade, que eu era muito ansiosa, eu era muito revoltada com a vida, não sei o quê, e depois de tudo isso eu me transformei numa outra pessoa. Uma pessoa bem melhor, não que eu fosse uma pessoa má, não, mas, sabe, é uma paz, eu me sinto uma pessoa bem melhor, eu me sinto uma pessoa mais viva realmente, porque antes eu só existia, e hoje eu sinto que eu vivo, então nem dor mais, graças a Deus, raramente eu tenho alguma dor. Depois, né, porque no começo eu sentia um pouco de dor na cabeça, mas nenhuma dor comparada à que eu tive com a trombose. Era dores assim mesmo por conta do tratamento. Mas depois disso, gente, olha, é difícil um dia em que eu tenha algum tipo de dor.
porque eu comecei a me policiar e a colocar na minha cabeça, não, eu não sou esse problema e eu não vou ter de novo, eu não vou ficar sentindo dor e tal, mas é algo que você faz por você. Você fala, você determina, não, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, ou se não tiver bem, vai ficar tudo bem, pode ficar tranquilo, que vai ficar tudo bem. Eu falando comigo mesmo, vai ficar tudo bem, não precisa se preocupar. E tem resolvido, tem surtido efeito. Então faça a mesma coisa, sabe? Se apeguem em Deus, se apeguem na fé, se apeguem em alguma coisa boa, se apeguem na vida, na natureza, né? Assim, sabe? Vivam, escolham viver.